Vamos ir para o sistema da moderna empresa agrícola, ou podemos chamar de agricultura moderna. O nome já diz tudo, né, moçada? É um alto grau de capitalização, ou seja, investimento, e uma organização empresarial. Então, na realidade, uma empresa agrícola. Então, isso você vai observar principalmente nos países desenvolvidos, né? Ou os países que são considerados aí em desenvolvimento ou que modernizaram, né, parte ou boa parte já da sua agricultura. Então você tem aí Estados Unidos, Canadá, União Europeia, daí surge o Brasil e a Argentina justamente dentro desse contexto que eu disse. A produção, ela é voltada totalmente para o mercado internacional, tá? Então é uma produção de exportação. Então, principais produtos: soja, milho, algodão, trigo, frutas, uma intensa mecanização. Então entenda, né, o porquê do alto investimento, do alto grau de capitalização, o uso da biotecnologia, né, principalmente envolvendo essa questão dos transgênicos, né, sementes selecionadas, espécies selecionadas, porque são os interesses, claro, dessas empresas, né? Visar o quê? Dinheiro, visar lucro, tá? Então, o interesse é especulativo, é mercado, é comportamento de mercado. Claro, a dificuldade dentro da chamada moderna empresa agrícola se refere aos pequenos e médios agricultores, né? Porque competir nesse mercado internacional dominado por essas grandes empresas, claro que é difícil, não é? E justamente por ser um mercado muito competitivo. Então, os pequenos e os médios sempre vão ter grandes dificuldades, né, para competir com essas grandes empresas no mercado internacional. Mas, enfim, é a característica, né, que define a agricultura moderna hoje em dia. Na imagem você vê a quantidade de máquinas, né, o que justifica aí o investimento, né, a grande capitalização necessária na prática desse sistema, tá? Mas, claro, né, é o sistema mais moderno aí que nós temos. Tranquilos? Agora, em relação à prática da agricultura, quando eu considero essa chamada Divisão Internacional do Trabalho, a sigla, como você vê aí, é DIT. E aqui está se falando da nova DIT, porque nós temos a velha DIT, que você relaciona ao período colonial, você relaciona lá ao Pacto Colonial. Lembrando, no Pacto Colonial, não é, o fato de você ter a colônia, ela fornecedora de matéria-prima ou de produtos agrícolas para a metrópole. Em contrapartida, a metrópole ela oferecia a manufatura e alguns investimentos necessários. E essa é a velha DIT. A nova DIT é o momento que nós estamos vivendo dentro de um processo envolvendo a globalização. Então, de acordo com a nova DIT, os países centrais, que são os países desenvolvidos, são os países ricos, a produção ela é baseada no quê? Na utilização das técnicas modernas, né? Pela alta tecnologia existente, o elevado padrão de vida dos agricultores, né? Que são os grandes proprietários, e a organização do setor no sentido do protecionismo, de valorização do seu produto em relação ao mercado e principalmente em relação ao mercado mundial. Já nos países periféricos, que são chamados países pobres, os países subdesenvolvidos e os semi-periféricos, que são aqueles considerados em desenvolvimento, primeiro, a qualidade de vida da população rural que é baixa, né? A dificuldade de suprir as necessidades de alimentação da população local. Veja bem, de produzir o seu alimento, tá? Conflitos, principalmente em relação aos diferentes sistemas agrícolas que acabam sendo utilizados e praticados. Então, dentro desta
questão envolvendo essa divisão internacional do trabalho, é bem claro essa diferença da prática da atividade envolvendo os países centrais e os países periféricos e semi-periféricos. E os problemas, né, que são gerados a partir daí. Tranquilos? Bom, agora veja só. É interessante quando se trata do Brasil, focando um pouco mais na agricultura brasileira, e é legal esse título que eu coloquei para a moçada, produção de alimentos versus fome, né? Aí vem o questionamento. Por que existe fome em alguns lugares do Brasil? Você lembra que eu comentei, né, não faz, agora há pouco, durante a minha apresentação, que o Brasil representa a segunda produção mundial de produtos agrícolas, não é? E como é que pode ter fome no Brasil? É engraçado, é interessante isso. Então veja só, uma charge aí do menino maluquinho, Ziraldo, interessante, leiam bem a fala que ali está sendo feita. Mas enfim, quais serão as verdadeiras causas da fome aqui no Brasil, né, moçada? Será que é falta de alimentos em alguns lugares? Será que é falta de produção que sustente a todos? Será que é falta de tecnologia? Ou será que é falta de uma política econômica adequada? Então, é claro, né, moçada? No Brasil, nós temos uma situação antiga em relação à produção agrícola, que a gente vai comentando agora na sequência. Mas é claro que o que responde essa pergunta, tá, é a falta de uma política econômica mais adequada. Porque veja, moçada, produção versus produtividade. Esse é o grande desafio. Comentei isso na sequência da apresentação. Hoje nós vivemos um momento em que a degradação ambiental ela é intensa. E a agricultura ela é uma atividade que promove isso. E você lembra, a agricultura ela depende de um fator natural, o clima. E nós não temos nenhum controle sobre o clima. Então, quanto mais nós degradamos o meio ambiente, mais nós provocamos mudanças e alterações do comportamento da atmosfera, onde se processa o tempo e o clima. Então, o grande desafio que já vem sendo discutido e se busca isso é aumentar a produtividade sem aumentar a área de produção. Esse é o grande desafio, entenderam? E é aí que entra a discussão em torno das propriedades agrícolas no Brasil. Dá uma olhadinha nessa charge e você já ouve falar sobre reforma agrária há muito tempo, né, moçada? Há muito tempo você ouve falar da reforma agrária. E o que você entendeu até hoje sobre a reforma agrária? O que é, na realidade, a reforma agrária? Por que ela ainda não aconteceu? Por que ela ainda não se manifestou? Nosso problema é antigo, já vem lá do período colonial. Lembra que lá no período colonial, quando o nosso colonizador chegou aqui, se tornou dono dessas terras, ele tinha que gerenciar, ele tinha que administrar. E uma forma disto era trazer gente para cá, estabelecer áreas para que o gerenciamento dessas áreas fosse feito, tendo por base a necessidade de produzir riquezas para a metrópole. Aí surgiram, né, as famosas capitanias hereditárias, que eram simplesmente o quê? Cessões de terras a portugueses, mas portugueses nobres, e tinham dinheiro, porque havia necessidade do investimento sendo feito aqui. Entendendo a partir daí o processo, né, de concentração de terras no Brasil, os grandes latifúndios. Então, no primeiro momento, se estabeleceu a posse da terra. E isso foi, com certeza, durante um longo tempo, né, da nossa história, envolvendo as propriedades agrícolas, certo? Muito bem, a charge que você vê ali, né, é uma discussão, siglas que você observa aí são siglas
que lembram partidos políticos. Então, o grande interesse em relação à reforma agrária e a não ocorrência dela é questão política, tá? A estrutura fundiária brasileira, ela é bastante, ela é totalmente irregular. Nós temos no Brasil uma grande concentração de terras em mãos de poucas pessoas. E como eu disse, esse é um processo que vem desde o período colonial, o que justifica, né, a ocorrência de conflitos envolvendo posse de terras. O que é importante lembrar aqui, moçada, sobre essa questão envolvendo a Lei das Terras de 1850? Então veja só, entre 1822 até mais ou menos 1850, no Brasil a posse de terra era livre, principalmente as chamadas terras devolutas, né? Aquelas terras que não tinham nenhum destino, né, feito pela União, né? Uma vez que não havia nenhum tipo de lei nesse período que regulamentasse o direito do uso da terra. A Lei das Terras, ela garantiu que essas terras, né, devolutas, elas se tornassem propriedade do Estado e podendo elas serem negociadas, mas de que maneira? Através de leilões, tá? Então, essa lei, né, de 1850, ela foi uma das primeiras leis brasileiras, após a independência do Brasil, a dispor, né, sobre normas do direito agrário brasileiro, né? Ou seja, uma legislação específica, né, para essa questão fundiária. Então, dessa forma, né, a terra ela começa a ser comercializada. E mais um fator, né, para que se entenda o porquê de tanta concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Porque só comprava terra quem tinha dinheiro. A escravo não comprava terra, né? Trabalhadores rurais não tinham dinheiro para comprar terra. Então, só mesmo quem tinha posses, né, dispunha, portanto, de capital para esse tipo de investimento. Então, para entender essa questão da nossa estrutura, né, fundiária. Então, aquilo que eu disse, né, entendendo bem essa concentração fundiária, nessa tabela vocês vão observar, né, propriedades agrícolas, considerando a área, o número de estabelecimentos e a área ocupada por esses estabelecimentos. Então, resumindo essa tabela, esse quadro que vocês observam, né, uma frase bem conhecida, né, no Brasil tem muita gente com pouca terra e pouca gente com muita terra. Isso é um fato. Observe, propriedades aí com menos de 10 hectares, em número de propriedade, isso representava em torno de 53% dos estabelecimentos agrícolas do Brasil. Tá? Em porcentagem de área, veja, em torno de 2,6. Agora veja se eu pegar lá a grande propriedade, né? Mais de 1.000 hectares. Não chega a 1% do número de propriedades, mas em área ocupada, isso chega a quase 44%. Então, quando você ouve falar da reforma agrária, e você já ouve falar sobre essa reforma agrária há muito tempo, né? Há muito tempo mesmo, se fala sempre nessa redistribuição de terras. Mas é claro, não é só isso. Várias outras medidas são necessárias, né, para que o trabalhador do campo ele seja mantido no campo e ele tenha condições, não é, de ter uma vida diferente com alguns recursos diferentes, né, como por exemplo, né, criar escolas para os filhos, né. Nós sabemos que existem escolas rurais, mas elas não atendem a todas as propriedades, né, e as necessidades específicas. A construção de rede de energia, né, a energia chegar até o campo. Muitas propriedades não dispõem de eletricidade. A presença da energia pode promover ao proprietário, por menor que seja ele, né, condições de desenvolver uma outra atividade, que seja ela paralela. Né? Uma rede de transporte para escoar a produção do campo, então vamos falar aí das estradas rurais, né? Nós sabemos muito bem da precariedade, né, de muitas estradas rurais. Como é que o produtor vai tirar do campo a sua produção e levar até o mercado consumidor? Né? A questão das casas, né? Por que na cidade existem programas habitacionais e no campo não? Né? Financiamento de sementes e equipamentos agrícolas,
linhas de crédito, né, tanto para os pequenos, médios e grandes. Mas o que se percebe, que se observa, só o grande tem vantagens. Né? E a questão do alimento, né? Isso levando em conta que para ele começar a produzir, ele também tem que ter o alimento para ele, né, poder sobreviver. Então, com certeza, falar da questão agrária no Brasil, isso já se fala há muito tempo. Né? Veja só, em relação a essa questão aqui, no governo de João Goulart já existia uma perspectiva dessa reforma agrária, da mesma forma, agrária e urbana. Porque quando nós temos, né, uma deficiência no campo, nós temos uma grande transferência da população, né, saindo do campo para a cidade, que é o chamado processo da urbanização. Tá? Então temos que tentar ter, né, uma forma de segurar um pouco também, né, o trabalhador rural no campo e desenvolverem atividades que sejam interessantes. Né? Então nesse governo foi a criação da Superintendência de Reforma Agrária. Né? Surgiu aí o Estatuto do Trabalhador Rural na década de 60, né, os direitos trabalhistas, né, também para os trabalhadores rurais, porque direitos trabalhistas existem na área urbana, mas no campo isso se deixa de lado. Os direitos são iguais. Né? O Estatuto da Terra, né, que é a lei aí para o desenvolvimento rural, né, critérios, né, nessa lei se estabeleciam alguns critérios para que essa reforma agrária realmente acontecesse, conceitos, né, de latifúndios por exploração, né, por dimensão, né, porque isso é um estímulo às empresas rurais. Tá? Uma indenização, portanto, por títulos da dívida pública. Tá? Aí ocorreu a extinção do SUPRA, criou-se o IBRA, Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, e também do INDA, Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário. Então veja quantas organizações foram surgindo durante todo esse tempo sobre a questão agrária brasileira. Né? Aí na década de 70 se extinguiu todos esses institutos e aí surgiu, não é,